adolescência, que fase é essa? Para bater um papo com a gente sobre esse período tão especial e importante da vida, recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a professora e psicopedagoga Juliana Bon. Ela é especialista em gestão do cuidado para uma escola que protege, doutoranda em diversidade cultural e inclusão social da Universidade Fevale e participa como professora convidada nos cursos de psicologia e desenvolvimento socioemocional no contexto educacional na Faculdade INH. Juliana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. E eu gostaria de começar te perguntando para te falar um pouco para nós. Você é professora também da rede municipal aqui de Novo Hamburgo, né? Desse teu envolvimento com essa temática e os teus estudos acerca, então, dessa fase, né? Da adolescência, puberdade. Muito bem. É muito bom estar aqui, Tati, em primeiro lugar, agradecer o convite. Mas antes de falar da profissional, antes a gente já trocava um pouquinho do quanto essas áreas se misturam, pessoal, profissional. Eu tô aqui hoje como uma mãe de uma adolescente de 15 anos, né? Então acho que a narrativa começa aí. Então eu já trabalhava com adolescentes antes, né? Mas ser mãe de adolescente me leva muito mais para esse lugar de olhar para essa fase, entender essa fase nos tempos que a gente está vivendo agora. Poder pensar um pouquinho quais são os reflexos de quem viveu o início da adolescência lá em 2020, como a minha filha, no início da pandemia, né? Então aí um encurtamento, digamos assim, dessa adolescência passado em casa. Então acho que esse é o meu lugar, de quem trabalha com adolescentes com deficiência também na escola, na sala de recursos, e como mãe de adolescente e também uma profissional que recebe no consultório, muitas vezes, famílias precisando de ajuda em relação a entender esse contexto de adolescência que os filhos vivem hoje, sempre com aquela questão, é muito diferente da minha época, né? E cada época disse isso, né? A minha mãe também dizia, mas é muito diferente do que era comigo. E eu também digo, é muito diferente do que era comigo. E a minha filha também vai dizer a mesma coisa. Então acho que é esse contexto, assim, hoje, que é o lugar de onde eu falo da adolescência. A definição, que fase da vida é compreendida, então? Temos a infância, a adolescência, né? Depois juventude, vida adulta. Então, qual a diferenciação, assim, em termos de idade? Por exemplo, eu tenho um filho também, né, com 11 anos, que está entrando na adolescência, né? Então, vamos fazer essa definição. Legalmente, a gente diz que é adolescente a partir dos 12 anos, né? A gente sabe que hoje a adolescência, ela está um pouco mais tardia, porque legalmente ela termina com 18, mas a gente vê processos de sair da casa dos pais, né, buscar essa independência bem mais tarde, às vezes com 25, 26 anos. Isso está acontecendo também, a gente encontra um outro fenômeno que é o início da adolescência também mais cedo, que é o que tu deve viver com o teu menino, que a gente chama de pré-adolescência, mas que já tem muitas características daquilo que era a adolescência pra gente. Então a gente pode dizer que legalmente a gente tem alguns marcos, mas na vida, no cotidiano, na sociedade, a gente vai ver que inicia antes dos 12 anos já, muito em função aí de redes sociais, daquilo que está exposto, e também acaba finalizando depois, né? Até a gente tem questões do contexto do mercado de trabalho que fazem isso acontecer. Então hoje, se a gente imagina aí que um adolescente, um jovem, está entrando na faculdade com 18 anos, ele vai estagiar, né? A gente sabe que o mercado de trabalho com os estagiários, a gente precisa às vezes dar uma olhada para isso, porque não tem sido muito generoso, então como é que vai sair da casa dos pais? Então tem muitos dilemas que como sociedade a gente acaba tornando esse período um pouco mais tardio. Você falou que legalmente a adolescência termina aos 18 anos, mas e emocionalmente, será que o jovem está preparado assim, já com essa idade, já passou por todas as transformações, né? Eu te diria que nós temos pessoas com 35 anos adolescentes ainda, né? E uma coisa que eu falo muito para os pais quando eles chegam com dilemas em relação à adolescência dos filhos, a primeira pergunta que eu faço é, já terminou a tua adolescência? Né? Ou ficou alguma coisa dessa adolescência ainda por resolver? Reprimida, de repente? Acontece de tudo, Tati, porque se a gente for analisar, num contexto que a gente pega um jovem que começou a trabalhar muito cedo, teve que dar conta de muitas responsabilidades e não pôde dar conta de viver essa adolescência da forma como ela precisa ser vivida, com o seu tempo, com o seu espaço definido, com respeito, muitas vezes essa fase, vai ser atropelado. E sendo atropelado, vão ficar algumas dinâmicas desse processo ali a resolver. Quando ficam
essas dinâmicas ainda por resolver, como é que fica quando esse adulto, né, se depara com um filho adolescente pedindo espaço daí para poder viver as dinâmicas que ele não viveu? Aí ele vai olhar e dizer, isso é bobagem, eu não quero saber disso. Só que ele não teve espaço para viver. Então a gente tem muito adulto ainda com questões de adolescência por resolver e que aí sim precisamos pensar, né, nas terapias, né, pensar em buscar uma ajuda profissional. Eu diria que assim, não é uma regra, mas eu acho que todo pai e mãe que vê o filho entrando na adolescência e que começa por vezes a sentir alguns conflitos, a não entender algumas coisas, eu diria para buscar ajuda, porque não dá para repetir. Né? E é uma tendência que a gente tem muitas vezes de repetir os ciclos familiares. Então, às vezes, se eu tive uma adolescência muito conflituosa com os meus pais, por que eu vou repetir isso com o meu filho, podendo escrever uma outra história e muitas vezes podendo ajudar o meu filho a depois, como pai, como mãe, escrever uma outra história também? Então, eu diria que sim, a gente tem muitos adultos aí com coisas de adolescência ainda por resolver e que muitas vezes refletem nos filhos adolescentes e começam a trazer esses dilemas. Atualmente tem todo esse entendimento, né? Tem mais estudos, mais informações do que no passado, às vezes, essa fase, bobagem, né? Não dava a relevância que merecia. Você acha que é mais difícil, mais fácil ser adolescente agora na nossa sociedade contemporânea? Ou cada fase, ou cada época tem, né, os seus agentes complicadores e facilitadores? De uma forma geral, sim. Cada época tem os seus, né? Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que aquilo que a gente vai conversar não são vozes da minha cabeça, né? São coisas que eu li muito, assim, fiz questão de trazer os livros aqui, porque foi algo que eu senti ali em 2020, quando a minha filha entrou na adolescência, eu estava no meio de uma pandemia, e daqui a pouco eu pensei, não, deixa eu buscar informação sobre isso. Então eu diria que, em primeiro lugar, buscar informação é algo muito rico, assim, buscar leitura, como a gente já falou, buscar os profissionais, mas eu diria que, sim, toda época tem as suas dificuldades. Mas quem é que viveu uma época em que, por exemplo, corpos perfeitos são expostos para os adolescentes o tempo todo? Né? O tempo todo tem um chamado da mídia para que a gente pense em como harmonizar melhor o seu rosto, né? Para que a gente pense como definir melhor a sua musculatura, que a gente pense de que forma a gente pode se tornar mais belo para quem está nos vendo de fora. E esse chamado eu sinto, principalmente nas meninas, um grande dificultador, porque elas vivem um eterno conflito, por mais lindas e maravilhosas que elas sejam, nunca é o suficiente. Então eu diria que a adolescência de hoje, ela tem nesse lugar das mídias sociais um grande dificultador, e tem também para os meninos uma questão muito interessante que está acontecendo, que é uma dicotomia entre o pai que muitas vezes ainda me diz para não chorar, né? Não chora que isso não é coisa de homem, e uma sociedade que já começa a entender o papel do homem de um jeito diferente. Então é como se em um lugar me dissessem uma coisa, em outro me dissessem outra, tá, e eu no meio disso, né? Como é que eu vou me encontrando? Então eu acho que são os tempos, bem como o Bauman fala, os tempos líquidos que escorrem mesmo, porque não dá para ter certeza de nada, nossa certeza de hoje, semana que vem pode não ser, e nisso a família muitas vezes não olha para quem é e quais são os valores dessa família para poder conversar com esse adolescente. Então eu diria que primordialmente é um momento da gente conseguir, como família, ter uma estrutura sólida em meio a tudo isso, né? E como é que se constrói essa estrutura sólida? Se constrói com muita conversa, se constrói com muito contato, né? É claro que o adolescente vai querer ficar no quarto dele. Não tem nada... É uma fase difícil, né? Construção da identidade, e entra também toda a fase da puberdade, dos hormônios, né? E é o processo de individuação que a gente chama. Ele está se descolando daquela família e se tornando uma outra pessoa, diferente daquela pessoa da infância que a gente conheceu. Então eu sempre brinco, quando a minha filha estava ali nos 12, 13 anos, às vezes eu olhava assim, quem é essa pessoa? Né? Meu Deus, um estranho dentro da minha casa. Não, é ela. Mas era muito diferente e vai mudando. Tu não consegue identificar mais aquele serzinho criança, às não, vezes, né? Não consegue mais. E aí eu acho que a gente tem que conseguir, como pai, sair desse lugar de espanto e de estranhamento para um lugar de encantamento, né? Aí eu comecei, né, a partir das leituras, das discussões com as amigas também, que é muito importante,
eu comecei a olhar para minha filha num lugar assim, nossa, que interessante essa pessoa que está vindo aqui. Olha, isso ela carrega lá das coisas da infância. Ah, isso aqui é novo, deve ser do grupo das amigas, né? Então essa observação e esse encantamento com essa transformação que acontece. Porque é um processo muito bonito, que infelizmente pelo senso comum da sociedade que precisa ser quebrado, ainda é visto assim, nossa, adolescência é fase difícil. Eu te diria que a adolescência é uma fase difícil se a gente não olhar para ela com o potencial que ela tem. Porque esses jovens, esses adolescentes, eles estão com uma energia para uma mudança, para fazer coisas significativas, que eles vão nos incomodar se a gente não der o espaço que eles querem para isso. E aí eles têm todo o mérito, tá? Pode incomodar mesmo, porque assim, a gente está chegando, a gente quer mudança, a gente quer vivenciar uma cultura que é diferente. Na família, inclusive, a gente quer mudar algumas coisas e aí a gente precisa dar espaço para essas reflexões, porque senão vai acontecer cada vez mais um afastamento. Então, muitas vezes a gente pergunta ali quando o jovem sai de casa, né? Nunca mais visita os pais. Mas por que será que não visita os pais? Né? Como é que foi essa adolescência? Foi uma adolescência em que realmente dava vontade de ir para o mundo e não olhar mais para trás? Ou foi uma adolescência em que se deu esse espaço para esse crescimento? Teve esse acolhimento, né? Foi uma adolescência que me deu lugar, assim... Eu lembro de uma roda de conversa que a gente fez lá na escola e que eu falei, quando o filho tiver um problema, o filho vai querer correr para você ou vai querer correr de você? Né? Então, essa é a adolescência que a gente espera ter. A adolescência em que, sim, eles vão estar se transformando e vão testar limites, né? E vão nos pedir, muitas vezes, um posicionamento em relação àquilo que para a família é certo e é errado, mas que a gente esteja ali como um lugar seguro para o qual eles podem ir quando uma coisa dá errado. Não de quem eles vão fugir quando uma coisa dá errado. Então, acho que, por mais que seja desafiador esse momento que a gente vive como sociedade, se a família ali em si teve momentos em que, eu digo se consagrou para si, porque é uma coisa sagrada estar em família, né? Se consagrou para si, teve momentos de diálogo, apesar da correria, tem aquele almoço de domingo ainda, onde senta todo mundo para conversar, onde o celular não está junto na mesa, né? Acho que se a gente consegue ter esses momentos, a gente consegue enfrentar, então, não a adolescência, mas viver essa fase de transformação em meio a um mundo de transformação de uma forma um pouco mais tranquila. Acho que... E cada indivíduo passa pela fase com características diferentes, não é todo mundo que vai ter ao mesmo tempo, né, que vai acontecer todas as transformações ao mesmo tempo, é muito individual esse processo. Muito individual e tem de novo a ver com a forma como a família, como essa criança se constituiu na infância, né? E muitas vezes sim, biologicamente até, né? Alguns vão se desenvolver mais tarde. E aí muitas vezes isso traz um sofrimento também. Eu já acompanhei esse processo um pouquinho com um paciente, porque ele se cobrava muito quando que os músculos iam crescer, né? Porque ele via esse estereótipo, né? Que infelizmente a gente tem criado, assim, e ele se perguntava, quando que os meus músculos vão crescer? E eu dizia, no tempo, né? Tem que esperar mais um pouquinho, cada corpo se desenvolve de uma forma. E é claro que a gente tem características da adolescência, de comportamento, mas nem todo adolescente vai passar por aquilo. Então, essa coisa da rebeldia do adolescente. Numa família, que, como a gente já falou antes, que encara a adolescência de uma forma tranquila, como um período de transformação que está ali para acolher, para acompanhar, talvez a gente não tenha essa rebeldia. Não é por isso que não teve adolescência, uma coisa não está, né, tão vinculada assim à outra. E também depende do que se chama de rebeldia, né? Se essa necessidade de individuação, que é de ser diferente da família, bom, isso é saudável que aconteça, né? A gente fica feliz quando o adolescente consegue não fazer aquilo que a família sempre disse para ele fazer profissionalmente, por exemplo, né? Família inteira de advogados e chega lá na adolescência, o menino resolve que vai ser artista. Gente, né? Lindo, vamos lá, vamos apoiar, agora vamos pensar de que formas que a gente vai dar esse suporte para isso realmente acontecer e ele conseguir se realizar profissionalmente nessa escolha dele. Então, eu acho lindo quando acontece esse processo de individuação que quebra muitas vezes aí todo um pensamento que a família tinha em relação àquela criança, que o adolescente vai lá depois de crescido e diz assim, não é assim, não é isso que eu quero uma outra coisa. Sabe que eu estava vindo no carro, eu estava escutando uma música que se chama Não Vou Me Adaptar, do Nando Reis. E ela fala muito desse período de adolescência. Eu nunca li sobre ela, então não posso dizer se ele fez pensando nisso, até tenho que procurar essa informação.
Mas o que diz essa música? Imagina só, tu acorda e de repente o teu corpo está diferente. E aí tem uma frase que diz assim, ó, eu não encho mais a casa de alegria. Quando a criança é pequena e a criança chega na festa de família, todo mundo festeja, né? Quando o adolescente chega, acabou esse fenômeno, né? Mesmo quando a criança vai crescendo, a gente observa se tem 2 irmãos, um pequeno e um grande, né? Às vezes o grande é esquecido quando chega o pequeno nas festas, porque todo mundo vai no pequeno. Então eles começam a notar esse crescimento e a gente tem aí um processo de luto também acontecendo, dessa imagem que se tinha, dessa alegria toda, dessa atenção toda, para alguém que vai crescendo e já não vai mais tendo assim o mesmo espaço, a mesma atenção que sempre teve. Então são muitos processos acontecendo, é muito turbulento, eu diria. Não é terrível, não é nada disso, é turbulento, eu acho que essa seria a palavra. Se a gente pudesse citar algumas características assim do que seria, né, dessa fase de adolescência, quais que tu nominaria? A primeira é a individuação, né? Quando ele começa a se ver diferente da sua família mesmo, isso a gente já falou antes, assim. Eu não gosto mais de comer aquilo que eu comia antes. Acho que isso é básico, assim. Acontece muito no início ali da pré-adolescência, principalmente. Eu não quero mais fazer as visitas a familiares como a gente sempre fez e eu sempre ia junto. Já não quero mais, eu quero fazer as minhas coisas. E uma outra característica que é importante é a busca pelo círculo de amigos. O pertencimento a alguns grupos que eu quero pedir para te falar um pouquinho depois sobre os cuidados também que a gente tem que ter como pais, né? Em relação Acho a isso. que é nessa observação e nesse diálogo daí, se a gente tem bem próximo, que a gente vai observando que começam a vir ideias de fora, né? Questionamento a valores que a família tinha, daqui a pouco começa o adolescente a questionar determinadas decisões, e a gente começa a perceber que ele está trazendo valores de fora, que ele está conversando mais com os colegas, que fechou um grupinho. E esses grupinhos, já que tu falou, né, Dani, vamos entrar neles, então, eu acho que em primeiro lugar é importante que a família acompanhe quem são, né, para entender como é que são essas amizades. E aí não tem essa coisa de filtrar o que é bom e o que é ruim, não é disso que eu estou falando, né? Todo mundo é bom, né? E todo mundo é ruim, todo mundo carrega isso consigo. Mas essa coisa de estar próximo para entender que lugares que vai circular, e sim, nesses lugares que vai circular, quais são aí os potenciais perigos que esse adolescente pode estar, né, em contato, e de que forma que a família vai agir em relação a isso, de que forma que a família vai dialogar e expor para ele que isso acontece. Porque uma família que expõe para um adolescente que o mundo é perigoso, fica difícil para o adolescente também saber até onde pode ir, porque tudo é perigoso, né? E aí também pode acontecer uma coisa muito ruim, que é exatamente ele querer testar todos os lugares para ver qual é o perigo. A proibição é complicada nessa fase também, né? Eu acho a proibição complicada em todas as fases, né? Porque o que a proibição faz? Faz tu querer fazer. Né? E isso é natural do ser humano, não é do adolescente, é de todo mundo. Se alguém te proíbe de uma coisa, tu fica te perguntando, mas por que é proibido? O que será que acontece se eu fizer? Então, na verdade, o que a gente vai trazer é uma conscientização das responsabilidades e dos danos envolvidos em cada questão. Então, por exemplo, o adolescente quer matar a aula, né? Nem foi comum na tua geração e na nossa, né? Quase nada. Vou te dizer que hoje acontece pouco, tá? É raro acontecer. É a tua vivência, né, como professora? É raro, mas acontece. E aí, matar a aula, por exemplo, né? Se tu disser não pode matar a aula, é uma coisa óbvia, né? Agora, se tu olhar para o adolescente e dizer assim, pois é, naquela aula tu não foi. Que conteúdo teve naquela aula? Tu já perguntou? Ah, teve uma prova? Pois é. E agora, como é que a gente vai justificar para te fazer a prova? Entende? É trazer essa responsabilidade que tem por trás de cada decisão dele. Porque sim, ele vai tomando decisões que são decisões dele. Não é mais a família que decide por ele, como teoricamente era muito na infância, né? Porque o que acontece ali na segunda infância, ali, a partir dos 6, 7 anos, tu já começa a dar uma abertura de decisão para essa criança em relação a algumas coisas, para ela já começar a conseguir crescer pensando que ela é capaz de decidir algumas coisas sozinha. Então, por exemplo, uma criança com 10 anos que ainda não decide que roupa ela vai usar, a gente tem um problemão. Porque com 10 anos ela já tinha que estar se vestindo, tá com toda a higiene feita sozinha, com toda essa autonomia desenvolvida. Então a gente vai atrasando esses marcos. E aí o que acontece na adolescência com alguém que não teve uma autonomia bem desenvolvida na primeira infância? Não vai saber dos perigos, não vai saber dos limites, não vai conseguir saber até que ponto aquilo é perigoso e não é.
E isso muitas vezes traz problemas. É um dos fatores assim que traz problemas, essa superproteção na infância e daí chega na adolescência. Isso é rompido, e eu brinco que muitas vezes rompido a fórceps, né? Porque daí não tem escolha da família. E aí sim, a gente tem gente que sai de casa muito cedo em função disso, por não tolerar mais toda aquela proteção. E aí sai para o mundo sem saber exatamente qual é o limite das coisas. E aí a gente tem uma tendência a ter mais problemas assim com o adolescente. Você trabalha também com adolescentes típicos, né, e atípicos, Típicos que e atípicos. têm algum tipo de deficiência ou autista, né, síndrome de Down. Isso dentro da tua realidade escolar, isso? Uhum. Como é a adolescência com essas pessoas? Eu prezo muito por dizer para as famílias que ele é um adolescente como todos os adolescentes e uma criança como todas as crianças e que vai testar limites e que a gente também vai ter que fazer esse processo de responsabilizar, de explicar, de dar autonomia. Essa semana ainda falava com uma mãe de um deles e a gente falou muito sobre isso, assim. Muitas famílias de crianças atípicas, elas acabam super protegendo, fazendo esse processo que a gente falou. Só que um adolescente com autismo também vai querer ter o seu processo de individuação, também vai querer conhecer coisas longe da família. Então, E fisicamente está passando por todas as transformações também, também, igual. todas as transformações, por vezes, dependendo qual é a deficiência que a gente tem, até mais precocemente, né? Então pede ainda mais, assim, esse olhar bem próximo da família, esse diálogo, essa conversa com especialistas, para que essa criança e esse adolescente consigam, então, compreender essas fases que eles estão vivendo com as suas particularidades. Então eu te diria que, assim, o ideal é a gente olhar para ele sempre como é adolescente também, é criança também, precisa de limite também, precisa de atenção também, de tudo que todas as crianças e todos os adolescentes vão precisar. Por vezes com algumas particularidades que sejam aí do quadro, né, que a gente tenha, mas no geral a gente tem um adolescente que também começa assim, querer fazer as suas, dar umas aprontadinhas, e daí a gente precisa dizer que não dá, que tal coisa vai acontecer aquilo. Então é um quadro bem geral, te diria assim, não tem. No início do programa você falou de algumas coisas que dificultariam, né, a adolescência atual, como as redes sociais, as novas tecnologias, a exposição a tanta informação. Não saber administrar bem nessa fase, isso pode gerar no adolescente algum tipo de transtorno? E que tipo de transtorno seriam esses? Hoje a gente tem um CID associado aos jogos eletrônicos já, né, ao vício em jogos eletrônicos. Então é sinal de que a gente já tem um caminho perigoso aí, né? E quando essa questão dos jogos e dos eletrônicos sempre surge nas conversas com os pais, e a primeira coisa que eu pergunto é: quanto tempo você está usando os eletrônicos perto do seu filho? E aí já fica a dica para quem está em casa, pegar lá suas configurações no telefone. Todo o telefone fica lá quanto tempo a gente está usando, inclusive quanto tempo de redes sociais. Então, em média, hoje os estudos apontam que o brasileiro está usando 9 horas de redes sociais ou eletrônico, eu diria, no geral, por dia. E aí, imagina, eu vou lá olhar e eu vou dizer para vocês que eu já fiz esse processo com uma mãe e a gente chegou lá e tinha 15 horas de uso do eletrônico por dia. Aí, como que a gente vai cobrar do adolescente que ele faça um uso saudável? Fora videogame, né? Que não tem como, não fica ali no... Pois é. E aí, como que a gente vai fazer essa cobrança se eu mesmo não tenho um uso saudável, né, dessas mídias, desses eletrônicos? Eu acho que esse é o primeiro lugar que a gente tem que olhar, né? Se o próprio adulto não tem aí já um vício instalado nesse uso, né? E em segundo lugar, o que acontece? No momento que eu estou utilizando demais, eu estou deixando de estar perto, de estar colhendo, de estar conversando, de estar olhando como é que está o universo dessa criança, desse adolescente. Começa por aí também. Então, a gente já tem aí um indicativo de que esse tempo de qualidade em família está muito reduzido. Para além do vício, a gente falou antes já da questão do corpo, das exposições. A gente vive situações de cyberbullying muito sérias também, né? Criação de grupos para falar de um determinado colega, onde se coloca fotos do colega. Então isso acontece, né? Isso é trazido assim na clínica, já aconteceu, né? De chegar a esse tipo de situação. E aí um lugar que a gente não costuma olhar é para quem está praticando o cyberbullying, né?
que acontece com essa criança ou com esse adolescente, qual é essa dor tão grande que ele tem a ponto de querer ferir tanto o outro, né? Então, esse é um lugar que a gente precisa começar a olhar e que não é comum. Normalmente, a gente vai na vítima. Eu não estou dizendo que tem que deixar de ir. A gente vai na vítima, mas que a gente consiga olhar para esse agressor, porque sim, é um agressor, é uma agressão. O bullying é crime, né? Que a gente consiga olhar para esse agressor pensando por que ele precisa causar esse dano em alguém, né? Qual é esse machucado? O que está doendo lá dentro que ele precisa tanto machucar alguém fora? E para além disso, acho que uma coisa importante é a gente definir o bullying, né? O bullying acontece quando são ações repetidas contra uma pessoa, feitas ou por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Porque xingar o colega é desrespeitoso, a gente precisa conversar sobre isso, mas não configura bullying, né? Então eu vejo que eu não gosto desse esvaziamento que a gente faz os termos, às vezes, porque a gente acaba que daí ninguém mais quer falar sobre aquilo porque a gente bateu demais. Então, o bullying, eu acho que aconteceu isso ultimamente, assim, tudo é bullying. Não, nem tudo é bullying, né? A gente precisa olhar exatamente para aqueles casos bem específicos, que às vezes são anos que a criança ou adolescente sofre com aquele mesmo colega ou com aquele mesmo grupo de colegas em relação a ele. Isso é bullying. E isso dentro das escolas. Tem uma escola que eu visitei ultimamente, eu achei uma ação muito interessante, que eles têm um e-mail anti-bullying. Então, tem lá os cartazes pela escola, e aí se alguém, e isso é interessante, tu poder trabalhar com quem presencia também. Porque a gente tem uma tríade aí, a gente tem a vítima, o agressor, e muitas vezes alguém que está vendo e que se isenta de entrar naquela situação. Então, lá no cartaz, assim, se você viveu ou presenciou alguma situação de bullying, relate neste e-mail. Eu achei aquilo fantástico, porque é uma forma também da gente trazer quem presencia para essa atuação tão importante, de poder dizer o que está acontecendo e não ser conivente muitas vezes e crescer aí numa cultura de violência, porque sim, se a gente tem um espaço onde o bullying é comum, a gente tem um espaço onde a cultura de violência está instalada, né? Então, poder olhar para aquilo e dizer, olha só, alguém está me dizendo, através disso aqui, que isso não é comum e que eu preciso dizer que isso não pode acontecer. Então, acho que a gente tem mecanismos, assim, que a gente vai criando e que podem ajudar nessas situações, assim, que vão ocorrendo. Até que ponto tu acredita que os pais devem, né, monitorar, né, essa questão da privacidade, do saber medir, né, mas também da responsabilidade de saber o que o filho está fazendo, tanto nas redes sociais, quanto nos grupos, né, quanto no quarto, né? Então, como é que é essa dualidade? Primeiro que eles precisam de privacidade. Acho que esse é um ponto que a gente tem que ter, assim, que é... E quando eles tiverem a privacidade deles, se eu estiver próximo, eu vou saber o que acontece nessa privacidade, né? Agora, se eu estiver muito afastado e não conhecer quem essa pessoa se transformou, eu não vou saber o que está acontecendo ali, né? Então, a gente sabe que tem mecanismos, por exemplo, de saber que sites que o filho está olhando, saber quais os aplicativos que ele está usando, saber onde ele está, inclusive com um rastreador. Mas aí, cada vez que a gente cria um mecanismo, a gente sabe que a gente cria algo que burla mecanismos. Então, o que acontece? Por mais mecanismos que a gente crie, se a gente não estiver próximo do adolescente, a gente sempre vai estar em risco de que esteja acontecendo algo que coloque ele em risco. Porque a gente, querendo ou não, em algum momento da educação dele, não esteve próximo, e agora eu tenho muito medo de que ele se coloque em risco a ponto de ter que controlar num extremo. E esse controle num extremo vai fazer com que ele encontre formas de fugir disso. E encontrar essas formas pode colocar ele ainda mais em risco. Então, a gente vai voltar sempre no que a gente fala. Tem que estar perto, tem que saber qual é o grupo de amigos, tem que saber quais são as preferências, mas isso me lembra de uma coisa. Isso não quer dizer que eu tenho que ir nas mesmas festinhas que o meu filho. Lembra que a gente falou que tem adolescente de 35? E às vezes eles querem ir nas festinhas com os filhos de 15. Gente, aí a gente vai bater no processo de individuação.
Deixa o filho ir sozinho lá nas festinhas, deixa, né, monitora, fica perto, mas assim, estar no mesmo lugar que o filho, deixa o filho crescer, deixa o filho conhecer as pessoas sem você estar perto, porque assim, um dos sinais, é uma piada até isso, um dos sinais de que a criança se tornou adolescente é quando eles começam a ter vergonha da gente. E começam mesmo, né? Começa aquele assim, ai, para, mãe, ai, não fala isso. Eu lembro muito quando isso começou comigo, porque a minha filha sempre tinha uma coisa muito de admiração, de querer que eu conversasse com as amigas dela, de tudo bem eu estar junto, e daqui a pouco isso se fechou, né? Daqui a pouco foi assim, não, agora eu tô com a minha amiga, assim, dá licença, eu escutei um dia. E aí naquele dia eu disse assim, olha o processo de individuação acontecendo, tá tudo bem, vamos lá. E aí a gente cai num outro lugar. Imagina um adulto que viveu só para aquela criança. E aí chega nesse momento em que a criança diz assim, dá licença. E aí, para que vida que esse adulto vai voltar, se a vida dele era aquela criança? Então, esse adulto também manter os seus processos, manter os seus amigos, manter os seus estudos, né? Cuidar do casamento, porque a gente sabe que quando o adolescente sai de casa tem o ninho vazio, que acontece para muitos casais. E às vezes as crises acabam acontecendo aí. Então, manter essas relações do adulto também, nutrir essas relações do adulto consigo, para que quando esse filho disser, dá licença, que agora eu tô com os meus amigos, tá tudo bem, e dá até um certo alívio de dizer assim, que bom, agora eu vou ter mais tempo para mim também, né? Acho que esse é um processo saudável, assim, que a gente vê acontecendo. Eles estão no processo de construção da identidade, vem muitos questionamentos também em relação até sobre o gênero, né? Inclusive sobre o gênero. Então, como, né, lidar com esse momento e tentar, da melhor forma, compreender, ajudar a passar por ele ou a tornar esse processo, né, que às vezes começa na adolescência. Eu te diria que esse processo, talvez os pais vejam na adolescência. Isso. Né, mas ele... Começam a perceber, porque desde os hormônios a infância, estão mais, né, eles aflorados. começam a se perceber muito e começam a olhar para o outro e olhar para si, né? Então eu diria não que... se identificar. Não se identificar, talvez, né? Começar a questionar. Um processo saudável é que a família dê espaço para esse tipo de questionamento, né? Um processo não saudável é quando a família se nega a responder ou nega o espaço que essa criança, esse adolescente precisa para discutir sobre isso. E eu acredito que é um lugar muito triste que a gente tem quando esse indivíduo não consegue se encontrar, digamos assim, dentro daquilo que é dito para ele que ele precisa ser e que ele não encontra um lugar na família com acolhimento para poder entender, então, quem ele é e o que ele é. Então, eu acho que o primeiro lugar é poder dar esse espaço, poder ouvir. Se é muito difícil, se bate lá nos preconceitos, que sim, a gente tem, é estrutural na nossa sociedade, né? A gente não pode fugir disso. Porque não é só o pai e a mãe, né? Tem toda uma família, né? O medo que a gente tem do que vai acontecer com o filho na rua. Isso eu escuto muito das famílias, né? E se a gente tem esse medo, se a gente tem esse preconceito, se a gente tem essas dificuldades, mais do que nunca é o momento de buscar informação, de buscar grupos de ajuda, de buscar profissionais, para que a gente consiga lidar com isso de uma forma que, para além da dor que ele sinta às vezes nos processos externos, fora da família, né? Além, às vezes, das piadinhas que já escutou, das coisas que já sentiu, ele ainda vai sentir também em casa a mesma dor. Né? E ele vai entender que ser ele no mundo é um ser com dor. E eu acho isso muito triste. Então, se é difícil para a família, eu acho que a primeira coisa é buscar uma ajuda profissional. Porque essa família vai precisar passar por esse processo de luto de uma imagem que construiu do filho e que todos nós construímos, né? Não foge, né? Para conseguir dar espaço para esse ser que está aparecendo ali, que a gente precisa conseguir acolher e cuidar, mais ainda, né? Considerando que a nossa sociedade ainda precisa caminhar bastante nesse sentido. A adolescência, a gente fala muito de um período de construção social, né? Enquanto a puberdade são mais mudanças biológicas.
isso, mas tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Da mesma forma, o comportamento deles às vezes se assemelha com aquela criança, né? E às vezes vai lá para o outro pico, assim como se já tivesse uns 20 anos, né? É normal esse processo todo. É normal, mas tem marcos, tá? Tem coisas assim que a gente vai olhar e vai dizer, não, aqui tá muito precoce. Então tem, por exemplo, a gente tem uma rede social hoje das dancinhas, né? Que tem causado algumas questões em relação à sexualidade precoce, né? Aí a gente vai ter que olhar, né? Se essa menina está se expondo muito, né? Quais são as danças que essa menina está fazendo? Com que idade que isso está acontecendo, né? Está se colocando em risco na rede social, por exemplo? Está expondo para quem? Então, ao mesmo tempo em que sim, algumas coisas se misturam e pega coisa que é lá da frente e acontece agora, e daí a gente às vezes fica estranhando, tem processos que a gente tem que olhar de perto. E o processo aí dessa descoberta da sexualidade, né? Não é uma descoberta, é uma coisa que a gente carrega desde sempre, mas desse início, então, da sexualidade, né? A gente precisa olhar com cuidado exatamente por causa dessas eu não vou dizer intromissões, mas dessas entradas que a gente tem de mídia hoje, muitas vezes influenciando nesse processo, e o triste, muitas vezes influenciando de uma forma deturpada em relação à sexualidade. Então, um dos cuidados que eu tenho pedido muito para as famílias é aquela fala com a criança e ter essa abertura para falar sobre sexualidade, para que a criança não vá procurar na internet uma dúvida que tenha. E eu sempre digo para as crianças de forma bem aberta, não procurem sobre isso porque vocês vão se assustar com o que vocês vão encontrar. Né? Então, não é bonito as coisas que a gente vê na internet. Cuidado, eu digo para eles. E aí eles trazem relatos de coisas que eles já viram, normalmente já tem buscas assim, então é um cuidado que a gente tem que ter. Porque se a gente não tiver abertura para responder as dúvidas dos nossos filhos sobre isso, eles vão perguntar em algum lugar. E eu não preciso dizer para vocês que hoje um dos lugares que a gente tem mais facilmente o acesso para procurar é na internet. E aí o que eles vão encontrar vai ser muito diferente da forma como eu responderia, ou como um profissional responderia sobre aquilo. Até as conversas sobre sexualidade que se intensificam nessa fase e as perguntas, né? É um pouco difícil também para os pais responderem com naturalidade a tantos questionamentos, né? Tem que se preparar. Isso. Que dica você deixaria assim, para os pais? Tem que se informar, tem que conversar com alguém. E uma dica bem importante, não passa além da pergunta da criança. Às vezes a criança está fazendo uma pergunta que para ela é uma resposta simples e a gente começa a dar uma palestra quase médica para a criança. Não, né, gente? Assim, o que ela está perguntando? Seja breve na sua resposta em relação ao que ela pergunta. Tem, por exemplo, nas UBS, uma caderneta do adolescente, tá? Agora eu não posso te responder se ela ainda é distribuída nas escolas, mas eu acredito que sim, todo adolescente ganhe. E ali tem muitas perguntas e respostas e fala muito sobre desenvolvimento. E aí a gente até cai num ponto que muitas vezes a família não quer que a criança seja exposta àquele conhecimento. Mas nós, como sociedade, precisamos, até como uma forma de preservar crianças e adolescentes em relação a assédio, por exemplo, né, e violação sexual, a gente precisa dar acesso a determinado conhecimento para que ela possa se proteger. Então, eu diria para os pais, primeiro, responde só o que a criança perguntou, né? Às vezes está lá na tua cabeça aquilo que eu acho que a criança quer saber, porque eu já sei aquilo, mas a criança quer uma resposta simples sobre algo. Breve, direta, né? E busca ajuda se sente que não vai conseguir responder ou que bate nas suas questões de sexualidade também, porque isso também acontece, né? Então, o adulto que ainda não está bem resolvido com as suas questões de sexualidade, muitas vezes quando o adolescente começa a fazer questionamentos, começa a se incomodar muito e acha que o adolescente não tem nem direito de estar perguntando aquilo, ou que o adolescente não tem nem direito de querer vivenciar a sua vida sexual, né? Então começa esse embate. Normalmente é um lugar comum de embate na adolescência, entre pai e filhos, assim, porque o adulto esqueceu que foi adolescente alguns anos atrás e acha que aí só quando ele for adulto é que ele vai poder pensar naquilo, né? Então, não, né? É normal, é biológico, né? Que ele sinta desejo, que ele queira, então que a gente possa trabalhar
a responsabilidade envolvida também nessa escolha, né? Que a gente possa trabalhar os fatores de proteção envolvidos nisso, né? A questão anticoncepcional, por exemplo, que eu sinto que é um debate que a gente faz menos hoje na sociedade do que fazia quando eu era adolescente. Eu vejo menos campanhas sobre isso. Eu vejo menos campanhas sobre o uso do preservativo do que eu via quando eu era adolescente. Então, que a gente percebendo, assim, que por algum motivo a gente como sociedade parou um pouco de debater sobre isso, que a gente possa em casa fazer essas conversas e, de novo, não consigo, pede ajuda, daqui a pouco tem uma dindo, um dindo, alguém que aí tem um diálogo melhor e tá tudo bem, tá em família, né? A gente tem família, tem rede de suporte, exatamente para conseguir muitas vezes lidar com coisas que para nós é difícil. Então acho que pedir ajuda e tentar se informar assim sobre as coisas. Um dado que é bem assustador, que envolve os adolescentes, início da juventude, que a gente trouxe durante diversos programas falando com psicólogos, é o quanto o índice de suicídio e de mutilação, né, tem aumentado nessa fase. Queria que você falasse um pouquinho do teu entendimento sobre isso, né? E dos cuidados também, enquanto sociedade, né? Um psicólogo falou que notava que a criança só ia com manga comprida, um calorão, né? Então, que sinais eles dão, né? Que estão realizando ou que estão prestes a realizar alguma coisa assim, que a gente possa se antenar e cuidar melhor? Eu acho que a mutilação, o corte, é comunicação, né? Ele está comunicando alguma coisa. Então, em primeiro lugar, quando isso passa a acontecer com o adolescente, é porque em algum momento ele comunicou isso para alguém de outra forma, isso não foi ouvido. E aí vai gritando, né? Vai colocando para fora dessa maneira. Então, se a gente volta na nossa conversa e a gente fala tanto do estar perto do acolhimento, em algum momento a gente vai perceber que tem algo acontecendo e que a gente consiga prevenir que chegue nesse ponto, né? Sobre o índice de suicídio, assim, bem específico, eu lembro muito de uma palestra que eu vi da filósofa, da Viviane Mosé. E ela disse uma frase que naquele momento me chocou, assim, eu anotei na minha agenda, era início de 2020 isso, antes da pandemia. Me chocou porque ela diz assim, os nossos adolescentes, e aí ela fala, e as nossas crianças, mas nós não estamos prontos para essa conversa, ela diz. Porque as crianças estão fazendo tentativas de suicídio, e essas tentativas de suicídio estão sendo mascaradas como acidentes domésticos. Nós não estamos prontos para essa conversa, ela disse. As nossas crianças e os nossos adolescentes estão fazendo tentativas de suicídio porque eles estão dizendo para a gente que eles não querem o mundo que a gente está fazendo para eles. E que mundo que é esse? Ela pergunta. Em que crianças e adolescentes olham para o que está posto e dizem, isso eu não quero. Qual é o mundo que a gente está mostrando para as nossas crianças e para os nossos adolescentes? Qual é o tipo de adulto que eles estão tendo como referência que eles não querem chegar nessa fase? E aí eu pergunto, será que a gente vai querer chegar numa fase em que o adulto está sempre correndo, não tem tempo para nada, se alimenta mal, não faz exercício, não cuida de si, não tem amigos? O adolescente vai olhar para isso e vai dizer, eu não quero viver isso. Se é isso que me espera, não, eu não quero, né? Então é um dos fatores, né? Eu não estou dizendo aqui que seja o único, de forma alguma. Mas eu gosto muito dessa fala dela, para a gente poder olhar para o mundo que a gente cria. Porque quando a gente fala em mundo, a gente não está falando de uma coisa, aquela planeta. A gente cria um mundo do adolescente onde ele vive, a gente cria um mundo da criança onde ela vive, com aqueles adultos, com aquelas pessoas que são referência para ela. E o que a gente está fazendo com isso todos os dias? A gente está olhando para esse lugar e construindo ali um lugar seguro e um lugar onde ele olhe para esse adulto de referência e queira viver essa adultez, ou a gente está construindo um mundo em que para ele realmente não tem lugar e que ele sente que é melhor não estar. É melhor não estar vivo nessas condições. Então é um dos fatores que eu trago pensando como sociedade, né? Que é algo que eu estudo um pouco mais, digamos assim.
Então, acho que a gente pode olhar dessa forma, assim. E realmente, são números muito assustadores, né? E acho que só o Setembro Amarelo também não dá conta. E o Janeiro Branco também não dá conta. Então, a gente precisa, para além das nossas cores, que são muito importantes, e aí eu falo do papel da escola, né? Como tu já disse antes, eu trabalho com formação de professores em desenvolvimento socioemocional. E a gente precisa olhar para uma sociedade que não se alfabetiza emocionalmente, que não sabe lidar com as suas emoções e que muitas vezes ensina com as redes sociais que a gente precisa ser feliz o tempo todo, uma positividade tóxica absurda. E aí, como é que eu vou crescer entendendo que está tudo bem ficar triste? Se ninguém me disse o que é a tristeza. Se ninguém me disse que a tristeza é muito saudável. Se ninguém me disse que é lá na tristeza que eu vou entender quais são os meus valores e o que é importante para mim. Porque se eu fico triste é porque aconteceu algo em relação a alguma coisa que é muito importante para mim, seja uma pessoa, seja alguma coisa, e aí eu preciso olhar para isso. E para olhar para isso eu vou ficar quietinho, eu vou chorar e tá tudo bem. Agora, se lá na infância eu não aprendo a lidar com essas emoções, imagina na adolescência, quando vem muito mais frustrações, quando vem dilemas em que eu não estou acostumada, porque ou eu fui super protegida, ou ninguém me contou. Hoje a gente entende a negligência emocional, por exemplo, como uma violência. A Organização Mundial de Saúde já entende assim. Então, aquela criança que chorava repetidas vezes e que alguém só disse engole o choro, é um adolescente que vai crescer e que daqui a pouco pode não aguentar mais todo aquele choro que engoliu. Então, acho que a gente também tem esse olhar assim para esse desenvolvimento socioemocional da criança. Esse desenvolvimento socioemocional do adulto também, né? Porque eu trabalho com os docentes. Então, a primeira coisa é como é que foi o teu desenvolvimento socioemocional. Então, que os adultos consigam olhar para como eles aprenderam sobre as emoções. Se aprenderam que a raiva é ruim, por exemplo, que a gente não pode sentir raiva. Tudo que a gente precisa numa sociedade que nos pede limite o tempo todo é ter um pouquinho de raiva, para dizer, não, só um pouquinho, que esse aqui é o meu espaço e agora eu vou falar, né? Uma sociedade que nos atropela. Então, como que esse adulto também aprendeu a lidar com as suas emoções para poder, minimamente, né, o que a gente tem de alfabetizar aquela criança nas suas emoções. Então, acho que a gente tem tudo isso aí nesse fenômeno que a gente tem mundial. Juliana, estamos chegando ao final Sim. do nosso programa. Queria ficar falando sobre isso porque assunto tem. Tem, né? sempre tem. Queria que você falasse um pouquinho sobre quando a maturidade, então, ela está chegando para os nossos adolescentes, alguns indícios, né? Fizesse as suas considerações finais do que acredita que seja importante a sociedade saber, desmistificar sobre esse assunto, os pais, né? E deixar um recado para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara. Pode ser para os nossos adolescentes, também né? Pode ser para os pais. Pode ser para minha filha, que com certeza vai assistir. Tu falou em sinais, né? Eu acho muito interessante que eles começam, por exemplo, a querer lidar com o seu próprio dinheiro. Então, uma coisa que acontecia muito na nossa adolescência e que hoje a gente não vê, mas daqui a pouco é um resgate que a gente pode fazer, é esse adolescente que pode, além de estudar, trabalhar também, né? Trabalhar e começar a lidar com seus compromissos, começar a lidar com um grupo que é diferente do seu grupo familiar e que daí lá no trabalho acontecem coisas e ele traz para casa para discutir, para entender aquilo que está acontecendo. Olha como é rico daí esse desenvolvimento quando ele consegue fazer isso. Outras responsabilidades. É, né? por algum motivo, e tá tudo bem porque eu acho que é um fenômeno que a gente vive como sociedade. Acho que a minha geração e a tua geração também, a gente entendia que, ok, começar a trabalhar junto com estudar, e muitas pessoas fizeram isso, só que eu sinto que a gente foi protegendo um pouco os adolescentes desse processo e muitas vezes essa proteção gerou, né, não diria um prejuízo, mas uma impossibilidade de vivenciar isso, né? Então, assim, o adolescente pode sim fazer o estágio, e aí ter que dar conta de estudar, de trabalhar e de qual é o tempo que vai dar para o lazer também no meio disso. Então, perceba se o adolescente está com vontade de fazer isso e incentive. Se não tá, daqui a pouco dá a ideia, vê se vai gostar, né? São coisas que a gente vai notando que vai acontecendo. Mas eu acho que o principal, assim, é estar próximo.
Eu diria que desde a infância e acompanhando esse crescimento, se por algum motivo, e aí eu sinto muito nos pais uma culpa às vezes, assim, mas quando meu filho era pequeno eu trabalhava muito e agora o que eu faço? Sempre é tempo de estar próximo, né? E trabalhar muito, a gente sabe, tem gente aí pegando o ônibus 4h30, 5 da manhã, a gente lida com essas realidades também, né? A gente não pode aqui agora ficar criando um mundo onde as pessoas têm o tempo que deveriam ter para viver as coisas, porque a gente sabe que isso não é verdade. Mas eu diria que às vezes uma conversa de 5, 10 minutos, muito bem feita, e às vezes até o uso da tecnologia para isso, né? Eu tenho uma mãe muito ocupada, uma amiga, e ela no almoço faz chamada de vídeo com os filhos, para poder perguntar, como é que foi amanhã? O que vocês fizeram hoje? Tá aí à tarde, e de noite? O que a gente vai comer de noite? Vamos planejar juntos? Então, o uso da tecnologia também como uma forma de estar mais próximo, o uso do WhatsApp, né? Quando o adolescente aí já pode ter, né, o seu WhatsApp, a sua conta, começa a conversar com ele, puxa a conversa. Às vezes o adolescente conversa muito mais pelo WhatsApp do que conversa pessoalmente, né? Então acho que são formas aí da gente estar perto para que esse processo entre infância e adolescência se desenvolva de uma forma mais tranquila e para que a gente tenha, no final da adolescência, então, um jovem aí indo para o mercado de trabalho, né? Alguém que um dia vai ter a sua família, né? Seja uma família de 1, de 2, de quantos forem, mas vai ter a sua família. E que a gente possa ser esse lugar de refúgio para esse adulto também, depois de adulto, né? Precisa voltar lá na mãe para pedir um conselho, lá no pai, vai voltar, não vai querer fugir, não vai querer não contar sobre a sua vida. Então, acho que estar perto na infância e na adolescência diminui o medo dos pais de que um dia os filhos voem e não voltem mais. Eles vão voltar, eles vão estar pertinho. Eu estou dizendo isso para mim mesma agora, no momento. Acho que é isso, meu bem. Muito obrigada, então, Juliana, pela sua participação aqui no Vitalidade. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser a primeira de muitas conversas que a gente vai ter. Obrigada, obrigada. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. Hoje conversamos sobre a adolescência, essa fase tão especial e importante da vida. O bate-papo foi com a professora e psicopedagoga Juliana Bon. O programa será reprisado aqui pelo canal 16 da Claro e também pode ser conferido no YouTube dessa emissora legislativa. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.